Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos continuar a olhar para a Epístola dos Gálatas, que o apóstolo Paulo escreveu. E nós estamos no capítulo 1. Nós já temos analisado os primeiros 10 versículos deste primeiro capítulo. E nós, nestes 10 versículos, encontramos a introdução a esta carta. É interessante notar que, geralmente, o apóstolo Paulo, quando se apresenta nas outras cartas que ele escreve, ele apresenta-se como sendo um servo de Cristo. Mas nesta carta aqui dos Gálatas, ele apresenta-se como apóstolo. Apóstolo é alguém que é enviado, que é alguém que é comissionado diretamente por Deus. Eu quero dizer que creio que os apóstolos que nós encontramos na Bíblia são os únicos apóstolos que nós podemos encontrar. Eu sei que hoje em dia há uma mentalidade em que algumas pessoas se auto-intitulam apóstolos. Eu, sinceramente, tenho algumas dúvidas de que isso tenha fundamento escriturístico. Sinceramente, creio que os 12 apóstolos encerraram essa época e hoje em dia, se há pessoas que são enviadas, ok, nesse sentido poderíamos dizer que são apóstolos, porque a palavra apóstolos significa enviado, mas não no sentido bíblico de alguém que tem uma autoridade divina, como tiveram estes 12 servos de Deus. E vemos aqui que o apóstolo Paulo vai apelar para essa sua condição de apóstolo, de alguém que foi comissionado diretamente por Jesus Cristo. Ele foi chamado por Jesus na estrada de Damasco, e nós encontramos isso no capítulo 9 do livro dos Atos, mas nós encontramos aqui também que ele não só foi chamado por Cristo para um trabalho específico, mas acima de tudo, ele passou 3 anos a aprender com Jesus Cristo. Isto talvez você não sabia, mas nós encontramos efetivamente esta declaração do apóstolo Paulo em que ele esteve 3 anos no deserto da Arábia, onde aprendeu diretamente da pessoa de Jesus Cristo. E é isto que faz um apóstolo ser diferente dos outros. Foi o facto de conviver proximamente de Jesus, estar ao lado de verificar com Jesus os seus ensinos. E por isso mesmo, ele é um apóstolo com todas as prerrogativas de apóstolo. Eu sei que, efetivamente, hoje há por aí algumas pessoas que se auto-intitulam apóstolos. Eu tenho sérias dúvidas quanto à veracidade desse apostolado, pois a palavra de Deus mostra que os apóstolos eram servos de Deus, chamados por Deus e que viveram ao lado de Jesus Cristo por um período de 3 anos. E eram esses homens que tinham estas prerrogativas que poderiam ser considerados apóstolos e não outros. Mas, deixando esta polémica de lado, nós vamos avançar para aquilo que nos interessa, que é o texto da palavra de Deus. Vemos efetivamente que o apóstolo Paulo aqui se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, pois ele tinha que defender o ensino do Evangelho que tinha sido pregado. Pois havia algumas pessoas que se tinham infiltrado na igreja da Galácia e começavam a acrescentar cerimónias para que se dissesse, ok, a pessoa tem Jesus Cristo, mas para poder ser efetivamente salvo, ela necessita ser circuncidada, necessita respeitar uma série de cerimónias religiosas, porque senão não é salvo. E esta era a polémica que estava a acontecer naquela região. E o apóstolo Paulo vai mostrar que não. A graça de Deus nos leva a um relacionamento com Cristo, independentemente dos rituais externos, independentemente dos cerimoniais. Pois aqui, nesta época, o que estava em causa era a circuncisão. Circuncisão era um ato que era praticado pelos judeus, essencialmente, como um sinal da velha aliança. Mas em Cristo Jesus surgiu uma nova aliança. Aliás, Cristo Jesus veio e quando estava num jantar com os seus amigos, celebrou a ceia e ele disse, eis que estabeleço uma nova aliança.
uma nova aliança no meu sangue. Não mais uma nova aliança baseada na circuncisão, num corte que era feito no propúcio dos homens, não mais nessa base, mas numa nova aliança, uma aliança baseada na graça de Deus, baseada na fé, baseada naquilo que é o mais essencial para a salvação do homem, o amor de Deus por cada um de nós. E é com base nisto que o apóstolo Paulo vai refletir e dizer: não podemos acrescentar coisas ao Evangelho de Cristo. Sejam tradições antigas do judaísmo ou sejam tradições de outra área qualquer. Acrescentar tradições ao Evangelho é perverter o Evangelho. E no último programa nós vimos como ele foi bastante forte, dizendo que se alguém fizesse isso, se alguém acrescentasse alguma coisa que não tinha sido anunciada, e o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer, mesmo que fosse ele, apóstolo Paulo, a dizê-lo, ou mesmo que viesse um anjo a anunciar isso, ele estava a dizer, seja anátema. E a palavra anátema significa maldito de Deus. Ele está a dizer isto de uma forma bem clara, bem dura e muito forte. Qualquer coisa que é acrescentada ao Evangelho de Jesus Cristo faz com que essa pessoa, faz com que essa situação esteja a desvalorizar o sacrifício de Cristo na cruz. Eu quero deixar isto muito claro porque, infelizmente, a nossa cultura leva pessoas a acrescentarem coisas ao Evangelho de Jesus. Alguns pensam que, eu tenho que ter Jesus Cristo, mas tenho que dar o dízimo, porque se eu não der o dízimo já não tenho a salvação. Eu tenho que ter Jesus Cristo, mas eu tenho que rezar muitas rezas para poder ter a salvação. Eu tenho que ter Jesus Cristo, mas eu tenho que praticar as boas obras, porque senão não tenho a salvação. Isto é acrescentar coisas ao Evangelho. Nós não necessitamos de acrescentar nem tradições, nem regras, nem aspectos que nós consideremos bons. Essas boas ações são consequência da nossa relação com Deus. Temos que perceber bem esta diferença, porque senão vamos misturar as coisas. É importante um cristão ter um bom comportamento, é óbvio que sim. É importante um cristão obedecer à palavra de Deus? Claro que sim. Mas não é o facto de obedecer que faz dele cristão, não é o facto de ele obedecer que lhe traz a salvação. A salvação provém de Deus, diretamente. É uma ação gratuita da parte de Deus. Ainda esta noite que passou, estava a falar com o meu filho e ele estava a chorar, porque estava com receio de não poder ter um relacionamento com Deus, de não poder ir para o céu. E eu estava a falar com ele para tentar acalmá-lo e explicar como é que as coisas com Deus funcionam. Porque muitas vezes eu vejo pessoas que andam angustiadas, acrescentando coisas ao Evangelho, não percebendo que uma vez nos tornando filhos de Deus, somos filhos de Deus para sempre. E aí foi esse exemplo que eu dei ao meu filho. Ele nasceu como meu filho. Eu não o conhecia, ele não fez nada antes para que eu o amasse. Ele não me sorriu, ele não me deu presentes, ele não me deu abraços. Quando ele nasceu, eu o amei como meu filho. E eu não vou deixar de o amar porque ele me desobedece ou porque ele se porta mal. E foi esse exemplo que eu lhe dei. Se tu te portares mal, tu deixas de ser meu filho? E ele respondeu, claro que não, pai. Então o que é que acontece ao pai? O pai fica triste. Então como é que nós podemos ultrapassar essa situação? Eu peço desculpa ao pai e o pai perdoa. Então, é isto que acontece com Deus. A partir do momento que nós nos relacionamos com Deus e pedimos perdão pelo nosso pecado, e como diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, aqueles que o receberam, aqueles que creram nele, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aqueles que confiaram no sacrifício de Jesus Cristo, confessaram o seu pecado a Deus, a palavra de Deus diz que eles passaram a ser filhos de Deus. E a partir desse momento, não há que ter mais receio, porque somos filhos de Deus. As boas ações são por causa de ser quem somos. O meu filho chama-se Chaveiro porque é meu filho. Portanto, e o facto dele praticar boas ações, que eu espero que honrem o nome que ele tem, eu sei que esta mentalidade às vezes já se perdeu, mas eu ainda tenho esta ideia, gosto desta ideia de podermos honrar a família que nós pertencemos, e quando nós fazemos isso, então é uma consequência efetiva de pertencermos àquela família, mas não é
porque fazemos isso que pertencemos à família. Nós já pertencíamos. Agora podemos deixar um bom nome da nossa família ou de alguma forma destruir o nome da nossa família. E isto tem a ver com as nossas atitudes, com as nossas ações diárias. A mesma coisa é com o Evangelho de Cristo. Não é as nossas ações que nos fazem ser cristãos. É o facto de termos reconhecido o sacrifício de Jesus Cristo e termos pedido perdão por esse sacrifício. Isso nos faz ser cristãos. Depois o nosso comportamento poderá honrar mais ou desonrar o nome de Deus. Mas isto é outra questão. E nós, como cristãos, devemos viver de forma a honrar e a glorificar o nome de Deus, como é óbvio. Mas não é as nossas ações que nos fazem ser cristãos. Tenhamos isto bem presente, porque senão dificilmente entenderemos o que é o Evangelho da graça de Deus. Mas eu gostaria então de ter aqui um tempo para lermos o nosso texto bíblico. E diz assim a palavra de Deus: porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Isto está o apóstolo Paulo a escrever no capítulo 1, no verso 10. Ele mostra que a sua atitude tem em primeiro lugar como base a sua relação com Deus. E isto é que é o mais importante. E o verso 11 prossegue: façamos, porém, irmãos, que o evangelho para mim anunciado não é segundo os homens. Ele mostra claramente que não tem a ver com esse aspecto e prossegue ainda: porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Cristo. Tínhamos isto bem presente na nossa mente. O apóstolo Paulo aprendeu diretamente de Jesus Cristo. Ele teve esses 3 anos no deserto da Arábia a aprender com Jesus Cristo. Ele não aprendeu com os apóstolos, ele não aprendeu com este ou com aquele, ele foi chamado por Jesus para estar aos pés de Cristo e aí aprender do próprio Cristo o Evangelho que ele recebeu. E prossegue o verso 13: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como de sobremaneira persegui eu a Igreja de Cristo e a devastava. Agora o apóstolo vai falar da sua vida, do seu passado, mostrando que se havia alguém que seguia o judaísmo, ele era essa pessoa. Ele conhecia profundamente a religião judaica. Ele era um fariseu, ele era uma pessoa extremamente zelosa para com o judaísmo, ao ponto de chegar a perseguir a Igreja de Cristo. Mas prossegue ainda e diz: e na minha nação, quanto ao judaísmo, eu avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Quando, porém, ao que me separou antes de que eu nascesse e me chamou pela sua graça, aprove revelar a seu Filho em mim, para eu pregar entre os gentios sem detença. No entanto, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aqui neste texto o apóstolo Paulo mostra de uma forma muito clara que ele foi separado por Deus para este trabalho, para este ministério. E isto aconteceu mesmo antes até dele ter nascido. E isto é interessante nós pensarmos na vida assim. É verdade que o apóstolo Paulo fez um percurso de vida que chegou ao ponto de maltratar os cristãos, mas ao mesmo tempo ele teve uma fase na sua vida onde se arrependeu, mudou de caminho. Mesmo Deus tendo um plano agradável para Paulo, ele ao fazer as suas decisões se afastou desse plano. Mas ele teve um ponto de viragem na sua vida. Eu quero dizer que este exemplo de Paulo poderá servir de estímulo para si. Talvez Deus tem algo muito especial para si. Deus certamente tem planos de paz, de bênção para a sua vida. Mas você tem de optar, você tem de fazer escolhas no seu dia-a-dia, escolhas acertadas que o conduzem a essa relação com Deus. O apóstolo Paulo chegou a um ponto da sua vida que estava tão longe de Deus que Jesus Cristo teve de lhe aparecer de uma forma muito clara. Tocou na sua vida de uma forma tão poderosa que ele caiu do cavalo, ficou cego, deixou de ver, e depois Deus operou um milagre tremendo, trazendo de novo a vista para ele, e ele aí percebeu-se que efetivamente quem Deus era, quem Jesus Cristo era na sua vida.
E ele mudou completamente o rumo da sua vida a partir desse momento. Eu quero dizer que Deus está-lhe a dar agora esta mesma oportunidade a si que me está a ouvir. Talvez você tenha feito um percurso de vida. Você é temente a Deus, mas tem feito um percurso de vida que o tem levado a afastar-se de Deus a cada momento que passa. Talvez chegou agora o encontro que você tem que ter com Deus. Encontrou agora, neste momento, a estrada de Damasco. Você tem de encontrar esse momento para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo e mudar de rumo. Desde o ventre materno que Deus tem um plano de paz para si. Ainda antes de você fazer qualquer coisa boa ou de má, Deus tinha planos de paz para si. Mas é necessário você fazer a escolha certa e talvez está no momento de você se arrepender e voltar para Deus, encontrar-se com Ele agora mesmo e mudar a sua vida, deixando que Deus conduza a sua vida a partir deste momento. Mas voltando aqui ao nosso texto, é interessante ver que o apóstolo Paulo foi sem detença e não consultou nem carne nem sangue, ou seja, ele diz que não foi consultar a nenhuma outra entidade. Ele queria um encontro único com Deus. Ele queria ser efetivamente um servo de Cristo Jesus. Ele não procurou Pedro, não procurou João, não procurou Tiago. Ele foi ter com Cristo. Por isso, ele se deslocou para essa região da Arábia. Diz o verso 18, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Vemos aqui que o apóstolo Paulo quer fazer aqui um ponto de situação. Ele quer mostrar que efetivamente o evangelho que ele recebeu é igual ao evangelho que os apóstolos pregam. Mas, no entanto, ele quer mostrar que ele não recebeu esse evangelho dos apóstolos. Ou seja, ele quer mostrar a sua autoridade apostólica dizendo: eu tenho uma mensagem que é igual à mensagem que o apóstolo Pedro prega, é igual à mensagem que João prega, é igual à mensagem que Tiago prega, é mesmo o evangelho, mas eu recebi este evangelho de Jesus Cristo. E a prova disso é que eu não consultei a nenhum deles. A prova disso é que eu recebi diretamente da pessoa de Jesus Cristo. Mas o texto bíblico prossegue ainda no capítulo 1 deste livro de Gálatas, do verso 19 até ao 23, diz assim: e não vi outros dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, que não minto. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouvi somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Esta secção aqui tem algumas questões extremamente interessantes. Talvez você até ficou chocado ao ouvir esta leitura. Pois diz aqui que o apóstolo Paulo não consultou, não teve um encontro sequer com outros apóstolos. Ele não viu, além de outros apóstolos, Tiago, o irmão do Senhor. Eu sei que para a maioria dos portugueses pensa que Jesus Cristo não teve irmãos. Há muitos textos bíblicos que mostram o contrário. Mais uma vez, eu gostaria de o desafiar a que você lesse a Bíblia e não ouvisse aquilo que são as tradições dos homens. É importante nós ficarmos com aquilo que a Bíblia ensina. E aqui o texto bíblico mostra claramente que Jesus Cristo tinha mais irmãos. Eu penso que esta não é uma polémica que deveria ser alimentada. Acho que deveríamos ficar com aquilo que a Bíblia ensina. Mas, no entanto, sei que muitas pessoas fazem uma grande pressão para dizer que Jesus Cristo não tinha mais irmãos. Eu não vejo qual é o mal de Jesus Cristo ter mais irmãos. Não neguem nada a virgindade de Maria, o nascimento de Jesus Cristo, da Virgem Maria. É um facto que a Bíblia relata que Jesus Cristo teve mais irmãos. E mais uma vez o apóstolo Paulo confirma isto aqui num dos seus escritos. Ele mostra também que ele era um perseguidor da igreja. E isto foi algo que era do conhecimento das igrejas em geral. E ele passou a abraçar a fé de uma forma tremenda. É talvez por isso que o apóstolo Paulo nos escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é.
Ele podia experimentar isso na primeira pessoa. Ele tinha vivido isto. Ele antes era alguém que perseguia a igreja. Depois de se encontrar com Cristo, a sua vida mudou radicalmente. Eu quero dizer que você tem a mesma oportunidade que o apóstolo Paulo teve. Você pode viver uma vida até agora de vícios, uma vida desregrada, uma vida que efetivamente tem conduzido à desgraça sua e da sua família, talvez o vício do jogo, vícios de drogas. Talvez você tenha na sua vida situações que você se envergonha de uma forma tremenda. Talvez você praticou algum crime e por isso está a sofrer por isso. Eu quero dizer que em Cristo Jesus você pode começar uma vida nova. Aquele que se encontra com Cristo é uma nova criatura. É verdade que muitas vezes as circunstâncias e as consequências dos nossos atos do passado nos acompanham para o futuro, mas nós podemos conviver com essas consequências e viver em novidade de vida. E é esse o desafio que Deus lhe está a deixar agora. Talvez você tenha um passado de que se envergonha. Eu quero dizer, confesse o seu pecado a Jesus Cristo. Abandone o seu pecado. E se tiver de retribuir, repor o mal que fez a alguém, faça-o. Vá ter com a pessoa que você ofendeu, peça perdão a essa pessoa, restabeleça o seu relacionamento. Se você roubou alguma coisa a alguém, devolva o que você roubou e diga: eu agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E o texto bíblico que nós estamos a ler termina: e glorificavam a Deus a meu respeito. Efetivamente, este era um aspecto tremendo. Quando nós fazemos aquilo que é de acordo com a palavra de Deus, a glória é dada exclusivamente a Cristo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.